koydum. Ali senin kanında. O çocuk benim. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun soube que Saadet estava no momento do acidente de Ira e soube todos os detalhes de seu homem, Yavuz. O pai de Saadet não deixou herança para ele deixou todos para o pai de Ira. Orun perseguiu isso e começou a reunir evidências. Enquanto Saadet e Ira estão sentados na sala de estar, Eda fala insultuosamente com ela novamente, mas Saadet a protege e diz que tenho certeza de que Ira se adaptará ao meu ambiente. Depois, Saadet e Ira vão para o jardim. Saadet: Ira, você está feliz nesta casa? Eda constantemente insulta você e insulta você. Ele diz que eu mantenho Orun separado, mas ele também está atormentando você. Ira permanece em silêncio sobre isso por um tempo. Nessa hora, Eda também insulta Ira para Afif. Nessa hora Orun chega até eles e diz onde estão Saadet e Ira. Ira diz a Saadet que não há Afif e Eda nesta casa. Nusa e Orun me bastam, eles me tratam muito bem. Saadet diz: não vamos falar disso aqui, vamos sair. Cadê motorista? Quando Ira chega, ele diz que iremos, mas naquele momento Orun se interpõe entre eles porque ele não pode ir. Quando Saadet ouve isso, ela diz: porque não podemos ir? Orun diz que temos trabalho a fazer, você pode ir mais tarde. Felicity fica chateada com isso e diz: Orun, temos negócios com você. Orun vai trazer Ira para dentro e eles virão para uma entrevista hoje. Então eu não deixei você ir. Você pode se trocar se quiser. Ira olha para sua roupa e diz que se for preciso eu troco. Orun olha para ela e diz que você é muito bonita. Afif também não aceita bem esse trabalho de entrevista. E ele reage, mas Orun diz que achei apropriado. Afif não fala nada, mas será que Ira consegue superar isso para Eda Orun? Os jornalistas adoram o caos. Eles sabiam que Ira era uma empregada antes, então eles vão examinar muito isso. Ira não tem vergonha de seu passado, ela diz que tem medo de quebrar uma panela. Orun olha para Eda com olhos raivosos e diz que não tenho vergonha do passado de minha esposa, acho que você não entende. Eda não pode falar sobre isso. Já Afif não gosta que Orun proteja tanto Ira. Orun e Ira vão para o escritório, o jornalista chega e começa a fazer perguntas. A jornalista diz que vocês se casaram antes de se conhecerem, não foi difícil? Orun olha para Ira e diz: conheço melhor minha esposa a cada dia que passa. Por exemplo, depois que me casei, percebi que ela tem um ar de criança. Orun sempre chama Ira de minha esposa, o que Ira gosta muito. Então o jornalista pergunta a Orun qual foi a primeira vez que você se apaixonou por sua esposa. Orun também revê a cena em que viu Ira pela primeira vez, rolando nos desertos, e todas as suas memórias com Ira. Quando Orun é questionado sobre isso, ele percebe isso. Orun está apaixonado por Ira desde que a conheceu. Ele percebe isso apenas recentemente. Depois, diz ele, se eu contar ao jornalista um único momento, será injusto com todas as outras lembranças. O jornalista gosta muito dessa resposta. Então ele se vira para Ira e diz como você se sentiu quando recebeu uma proposta de casamento. Ira responde que uma pessoa corre para seu destino. Por fim, o jornalista diz em que se baseia o seu casamento. Ira diz confiar sem pensar. Então o jornalista pergunta a Orun. Orun também diz inocência. Enquanto isso, Afif conversa com um amigo. A amiga de Afif elogia Ira ao telefone e diz que ela é linda. Quando Afif ouve isso, ela diz isso. Quando Priyan e Eda ouvem isso, eles dizem: olhe para o estado de Afif. Priyan diz a Eda que se você não puder ir à fazenda, ouviremos mais sobre Ira sendo elogiado. Depois, Eda diz a Afif com Nusa que quero ir muito tempo para a fazenda. Nesse momento, Nusa chega e diz a Eda que estou indo para Paris.
Precisamos adiar um pouco esse plano. Eda fica muito chateada com a situação, mas não pode falar nada. Nessa época, Orun e Ira também começaram a tirar fotos. Depois de tirar fotos muito românticas, Ira se retira para seu quarto para descansar. Nesse momento, Saadet liga para Ira e pergunta se há algum problema. Ira diz que entrevistamos para uma revista. Então Saadet diz que nos veremos amanhã. Ira diz que primeiro tenho que perguntar a Orun e desliga. Depois que Saadet desliga, ela diz: Orun, você está andando ao meu redor. Ira também foi Orun e ligou para minha tia: posso sair amanhã, não podemos nos encontrar hoje. Mas Orun responde severamente que não. Ira diz desesperadamente para a minha tia e sai do quarto. Depois que Ira sai da sala, tudo é para o seu bem. Por outro lado, Saadet liga para o filho e diz que Orun não deixou, ele não pode se encontrar com Ira. Ele diz que seu filho realmente matará Orun. Saadet diz que este é o último trabalho e desliga. Naquela época, Orun teve o mesmo sonho novamente, mas desta vez a porta se abre e Ira sai das luzes. Orun tira a bússola do bolso e a aponta para Ira. Quando a bússola aponta para Ira, a porta se fecha. Orun acordou, Ira entra e diz para ele: você saiu do escuro? Orun diz: como você sabe? Ira também disse que podemos sair do escuro juntos. Mas, de repente, Ira desaparece. Enquanto Orun está vivendo essas coisas, você ainda está sonhando está na pessoa. Depois, Ira vem e traz água para ele e abre a janela. De manhã, Orun e Yakup vai até ao mestre. Yakup pergunta a mestre Orun o que aconteceu. Ele também conta sobre seu sonho. Vendo a ausência de Orun como uma oportunidade, Eda imediatamente corre para o lado de Ira e quando sua entrevista será publicada, ele diz que um dia Orun vai ficar entediado e colocá-lo na frente da porta. Enquanto Ira vai embora para evitar ouvi-los, Eda pergunta o que você respondeu ao seu primeiro encontro desta vez durante a entrevista. Ira diz que vou te dar uma para ler quando a revista sair. Eda, não seja arrogante, procura proteger Orun dele, eles eram muito apaixonados um pelo outro, acho que não acabou nada, e ele confunde Ira. Enquanto olha para a bússola dada por Ira na sala de estudos, Orun se lembra de seu sonho e tenta entendê-lo. Naquela época, Golnur chega e diz que a Avuz-Bey chegou. E Avuz dá todos os arquivos sobre Saadet para Orun e diz que tudo o que puxará o fio de Saadet está neste arquivo. Naquela época, Saadet veio para a mansão. Orun vai até Saadet e pergunta por que você foi para a Eritreia. Eu contei isso em Saadet, mas quando digo deixe-me contar de novo, Orun diz que você queria destruir seu irmão interrompendo-o. Aprendi tudo. Como Saadet responderá a isso? Naquela época, Ira veio. Ela ouviu essas conversas quando Merien deixa cair o chaveiro de sua bolsa, que não a vê. Ele diz que você carrega isso com você. Merien diz que Nefes o encontrou e a colocou na minha bolsa. Embora Kna não acredite, ele finge acreditar. O irmão mais velho de Onder deu um tiro em Kna e, quando soube disso, chamou o irmão para prestar contas, mas disse que não queria que o homem se machucasse. Merien vai para a Faria depois de Kna. Merien diz a Faria que eu não poderia contar a verdade a Kna. Faria diz que se você contar toda a verdade, ficará aliviado. Mas Merien diz que ainda não sabe dizer. Kna está pensando em Merien no escritório. Naquela época, Vuslat trouxe sopa para Kna. Vuslat trata Kna como uma criança. Kna diz que estou bem. Dê aquela sopa para ele para que eu possa entender. Vuslat acha que a ferida de Kna dói, mas ele não entende que a ferida de Kna é Merien. À noite, Kna e Yakup vai até ao mestre. Conversei com ela e ela disse, esperei muito tempo por Merien. Mestre Yakup não pode dar uma resposta a isso, e Kna continua a falar e diz que disse que se arrependeu. Ouvi no hospital onde irei conversar. Kna colocou em sua cabeça e ele falará com Merien. Nesse momento, Razit entra no quarto de Merien e começa a procurar dinheiro.
Ele vasculha a bolsa de Marian e a derruba no chão. Naquela época, Marian chega e diz que os filhos que conhece passam pelo bolso dos pais. Os pais não são dos filhos. Razito fica com raiva e sai da sala, mas pisa no chaveiro e o quebra. Marian fica muito chateada ao vê-lo. Jacob leva o chaveiro para o mestre e pede que ele conserte. Mestre Jacob diz que já faz muito tempo que não foi feito, posso consertar, mas vai deixar rastros. Quando Marian ouve isso, ela diz, será ruim? Quando ele vê que Marian está chateada em Jacob, ele diz, não tenha medo, minha filha não será má. Depois que Marian sai de lá, Jacob pensa no que o mestre disse, e quando chega na frente do escritório, olha o chaveiro e entra, pensando em que vou-te contar tudo, aconteça o que acontecer. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!